Oi, pessoal. Hoje vamos falar sobre a Segunda Guerra. A Segunda Guerra foram muitas, mas podemos destacar algumas. Grande Depressão, que estopim foi a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que marcou a falência de 4 mil bancos somente nos Estados Unidos. No país, registrou 14 milhões de desempregados, a renda nacional caiu para 50% e os salários sofreram queda de 40%. A Alemanha sofreu queda de 39% na produção industrial e 7 milhões de alemães ficaram desempregados. O Tratado de Versalhes. Parcela a crise, o governo alemão sentiu os efeitos do reordenamento territorial imposto pela Primeira Guerra e diretrizes humilhantes do tratado. As invasões japonesas e italianas. No Japão, 70 milhões de pessoas foram confinadas a um pequeno território. O Japão tentava resolver o abastecimento de minérios e petróleo, além da invasão à China. Na Itália, sob o comando de Benedito Mussolini, que realizou a invasão da Abissínia, conhecida como Etiópia. Como surgiu o nazifalismo? Começou na Alemanha, tendo como líder Adolf Hitler. As características do nazifalismo. Hitler era reverenciado em todos os 3 regimes e várias imagens dele eram espalhadas em todo o país. A censura. Os meios de comunicação não podiam emitir opiniões que não fossem aprovadas pelo governo. A existência de opositores eram proibidas e eles eram calados à força. Supressão do partido político, só existia o partido do governo. Todos os outros eram proibidos. O que o fascismo defendia? O fascismo é uma ideologia política ultranacionalista e autoritária, caracterizada pelo poder autoritário, o uso da força para suprimir a oposição e uma rígida regulação social e econômica. O que o nazismo defendia? O nazismo era uma forma de fascismo que desafiava a democracia liberal e os sistemas parlamentares. Incorpora o uso de racismo científico, antissemitismo, anticomunismo. O Brasil na Segunda Guerra. Getúlio Vargas era o atual governante do Brasil. Sempre demonstrou o interesse de não entrar na guerra, não dando opinião sobre qual lado ele apoiava. Mas dia 30 de junho de 1934, ele entra ao lado dos países aliados, após navios brasileiros serem atacados na costa brasileira pela força alemã, matando 500 pessoas, forçando o Brasil a ajudar os Estados Unidos na guerra. Horrores da Segunda Guerra Mundial. Os campos de concentração foram um dos maiores horrores da Segunda Guerra. As primeiras vítimas do nazismo foram os poloneses, depois os soviéticos, ciganos e prisioneiros de guerra. Em 1942, os campos de concentração voltou-se para a destruição em massa dos judeus. Lá, cerca de 1,1 milhão de pessoas morreram, a maioria em câmeras de gás. No Holocausto, eram cometidos atos extremamente cruéis contra os judeus, homossexuais, deficientes físicos e mentais, entre outros. Mas, no geral, o grupo mais vitimizado foi os judeus, cerca de 2,7 milhões de mortes. Mas haviam horrores com soldados, como quando Hitler mandou matar cerca de 85 pessoas. A noite ficou conhecida como Noite das Facas Longas. Muitos filmes sobre a Segunda Guerra contam a história do Holocausto, como A Vida é Bela, O Menino do Pijama Listrado, O Pianista, Noite e Neblina, Anne Frank, Minha Melhor Amiga, entre outros.